trouxe a sua Bíblia, vamos abrir em Apocalipse, capítulo de número 1. Eu tenho estudado aqui, irmãos, sobre o nosso duplo ministério, amém? O nosso duplo ministério. Irmã Dani, que ministério é esse? Nós vamos encontrar aqui em Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse é fácil, né? Mas lá no final da Bíblia, o último livro. Você abre no capítulo 1, nós vamos meditar aqui no versículo de número 5. Diz assim, ó: da parte de Jesus Cristo, o que Jesus é? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Quem mais é Jesus, irmã Dani? Aquele que nos ama. Diga, ô glória. Diga, Jesus me ama. Amém? Ele ama a todos nós. Ele ama a cada um de nós. E como é que Jesus, ele demonstrou que ele nos ama? O versículo áureo, né? O versículo central que resume toda a obra redentora. João capítulo 3, anota aí para você ler em casa, né? João capítulo 3, versículo 16, até se você pode, procura meditar, né? Procura gravar esse versículo. Que versículo que é, irmã Dani? Que diz que Jesus, né, Deus, ele amou o mundo tanto, de tal maneira que ele entregou, ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda a Bíblia, irmão, se resume nesse versículo, né? Desde o começo o homem pecou, o homem se afastou de Deus. Deus já começa ali com planos de salvação, de restauração. Deus já começa a tentar se aproximar, acessar o homem novamente. Mas o que Deus faz? Ele entrega Jesus. Ele entrega o seu filho perfeito. Jesus derrama o sangue dele na cruz, porque está escrito, sem derramamento de sangue não haveria perdão de pecados. Por que, irmã Dani? Porque no sangue estava a vida. E a vida, irmãos, ela foi contaminada pelo pecado. O pecado é igual uma doença, né? Aonde Adão e Eva, eles foram contaminados e eles passaram essa contaminação para todos os homens, para todos os seres viventes. Romanos capítulo 3 fala, né? Que todos pecaram e todos foram, então, destituídos da glória, da graça de Deus. E aí agora, irmã Dani, aí Jesus teve que morrer. Aí Jesus teve que derramar o sangue precioso dele. Aí Jesus demonstrou o seu amor como? Sofrendo, padecendo, ocupando o nosso lugar, levando a nossa coroa de espinhos, né? Sendo pregado, né, irmãos, no nosso lugar, se fazendo maldição, para que nós, através da vida dele, da atitude dele, nós fôssemos abençoados, né? Com as bênçãos da obediência, com as bênçãos de Abraão. Então fala, aquele que nos ama e em seu sangue, o que o sangue de Jesus faz? Nos lavou dos nossos pecados. Oh glória! O sangue de Jesus então nos lava de todos os pecados. Lá em Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Nós estávamos como? Longe. Nós estávamos distantes. Havia entre nós e Deus um abismo de pecado. Mas através do sangue de Jesus, Efésios diz, né? Através do sangue de Jesus nós fomos trazidos para perto. Aquele abismo de pecado desmanchou-se, né? Nós temos livre acesso hoje à presença de Deus. E o que mais, irmã Dani? E aí ele nos limpa, nos purifica. E o versículo 6 diz, e nos fez reis e sacerdotes. Para quem? Para Deus
e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém, né? Então nós fomos feitos para Deus. O que, irmãos? Reis e sacerdotes. Você não é qualquer um, amém? Você não é uma obra do acaso. Você não é um mendigo espiritual. Você não tá como Bartimeu lá, né? Mendigando à beira do caminho, não. Hoje você está no caminho que é Jesus. Hoje Deus te faz como rei, como sacerdote. O que o rei ele faz? O rei, irmãos, ele tem uma palavra de autoridade. O que o rei fala, está falado. O que o rei decreta, está decretado. A última palavra de quem, irmãos? A última palavra é do rei, né? Então o nosso Deus, ele é o rei dos reis. Mas ele nos fez para a glória dele, reis e sacerdotes. Deus colocou sobre a tua boca, irmãos, uma palavra de autoridade, uma palavra de poder. Você tem autoridade no nome de Jesus. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 19, se você quiser anotar, Jesus ele disse, eis que eu vos dou o quê? O poder. Amém? Então você tem no nome de Jesus o poder. Para quê, irmã Dani? Para pisar em serpentes e escorpiões. Você tem poder, irmãos, no mundo espiritual, sobre a tua casa, sobre a tua família. Não adianta você querer entrar, chegar dentro de casa e brigar e querer gritar mais alto e discutir. Vai resolver? Não vai. Você tem que entrar dentro do teu quarto, sozinho, fechar a porta do teu quarto e falar com Deus. E determinar e decretar no mundo espiritual no nome de Jesus. Há um demônio, há uma potestade, há um espírito demoníaco tentando agir na mente, no coração, tentando influenciar a tua casa. Mas você é a autoridade. Você tem, no nome de Jesus, a autoridade para dizer, demônio, sai da mente do meu familiar. Demônio, sai do coração do meu familiar. Demônio, sai da minha família. Mas você vai falar isso em voz alta? Vai falar em voz alta, irmãos? Misericórdia. O que vão dizer? O que? Está me chamando endemoniado? Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos repreendendo o mal, toda influência maligna, no nome de Jesus. Ao diabo nós repreendemos, ao mal nós repreendemos, mas a pessoa nós abençoamos. Amém? Então você tem o nome de Jesus, você tem esse poder. Amém? E eu já vi, irmãos, muitas orações poderosas, né? Eu já vi muitas orações que a pessoa determinou e a obra aconteceu. Eu conto sempre o testemunho, né, daquela irmã que não sabia ler, começou a sentar no primeiro banco, começou ali a ouvir a palavra de Deus, prestar atenção na palavra de Deus. O esposo dela era alcoólatra, ele bebia. Quando ele bebia, irmãos, ele quebrava tudo dentro de casa, ele agredia ela, né? Ele ficava agressivo. E ela aprendeu sobre esse poder. Ela aprendeu que ela recebeu autoridade no nome de Jesus. E um dia ela chegou, o marido dela estava quebrando tudo dentro de casa. Ela não brigou, ela não xingou, ela passou, ela se trancou dentro do quarto. E ela pegou a Bíblia e ela falou, diabo, eu não sei ler, mas tu sabe. E o meu pastor pregou que Jesus Cristo me deu o poder, que eu tenho poder no nome de Jesus. E eu vou repreendendo agora, eu digo, sai da minha casa, sai do meu marido, sai dessa situação. Ela começou, irmãos, combater o bom combate da fé. E ela contava o testemunho, né? Que ela viu aquele silêncio, começou a ouvir aquele silêncio, abriu a porta, espiou, saiu, estava como? Estava tudo tranquilo, né? O marido dela tinha se acalmado como se nada tivesse acontecido. Então, isso é um testemunho. Tem um testemunho de uma
uma outra irmã, né, até se tornou minha amiga, lá de Passo Fundo, né? Quando ela chegou na igreja, ela chegou com a filha dela pequena e o marido dela, né, ele era infiel. Ele vivia adulterando e ela com criança pequena, ela veio para a igreja buscar em favor dele e ela se converteu, ela se entregou para Deus e ela aprendeu sobre esse poder, essa autoridade no nome de Jesus. Um dia ela estava em casa, limpando a casa, faxinando, e ela sentiu no coração dela um testemunho interior, né? Que o marido dela estava sendo usado pelo diabo, que o diabo estava levando o marido dela para pecar, e ela pegou e se colocou de pé, e ela disse: demônio, aonde meu marido estiver agora, eu digo, sai dele, sai da vida dele. Se você estava usando meu marido para prostituição, sai dele agora. Eu determino que em tanto tempo ele vai estar aqui dentro de casa. Irmãos, esse homem estava no motel com uma mulher, e essa mulher manifestou uma pombagira, e a mulher disse: eu consegui, e o homem viu que a mulher estava manifestada, saiu correndo daquela situação, até despido, chegou em casa assim, e ela olhou: nossa, olha só, eu determinei, imagina o susto, irmãos, eu determinei, o mal saiu, e o meu marido Deus trouxe para casa. Depois de um tempo, eu estava até como cooperadora, já ajudando na obra de Deus, né? E eu via que ela chorava muito na hora do batismo. E eu perguntei: o que houve aí, o que aconteceu? Aí ela falou assim: não, essa aqui, ó, que está se batizando, essa daqui era a amante do meu marido. Que bênção, né, irmãos? Então ela teve a alegria, né, do marido dela se converter, aceitar Jesus, né? E ela teve a alegria de ver aquela mulher se converter e mudar de vida. Então nós temos, irmãos, esse poder, né, de não brigar, não discutir, não agir na carne, mas repreender todo o mal. Por quê? Porque nós recebemos o nome de Jesus. O que nós determinamos com fé no nome de Jesus, o que diz a Bíblia? Isso acontece. Amém? Então sempre tenha isso no teu coração. Você é rei e você é sacerdote. E falando aqui do rei, olha só o que diz Provérbios. Provérbios, capítulo de número 31. Livro de Provérbios, capítulo de número 31. Livro de Provérbios, capítulo 31. Nós vamos ver aqui o conselho que a mãe do rei Lemuel deu para ele. Então, os homens aqui são reis e as mulheres são rainhas. Amém? Amém. Nós temos poder no nome de Jesus. Amém? Então, amém. Se nós somos reis e rainhas, e esse conselho foi para um rei, então esse conselho é para nós. Amém? Olha o que Deus nos ensina. Provérbios 31, versículo de número 8, diz assim, ó: abre a tua boca em favor do mudo. Quem é o mudo, irmã Dani? É aquele que não sabe falar. Aqui o mudo, ele não fala mesmo, né? Ele não sabe dizer se ele está com frio, se ele está com calor, se ele está com fome, ele só faz mímicas. Mas trazendo para o mundo espiritual, irmãos, trazendo para o sentido espiritual, tem muita gente que fala, mas que não sabe se defender. Você já conheceu alguém assim? A pessoa fala, mas às vezes precisa falar e a pessoa faz o quê? A pessoa cala, né? Então, aqui a mãe do rei falou: meu filho, você tem autoridade. Você agora é rei, você tem poder. Use esse poder, use essa autoridade que Deus te deu, essa palavra poderosa que Deus colocou na tua boca, e ajuda quem não sabe se defender. Irmãos, a gente sem Jesus, a gente fala um monte de besteira, fala ou não fala? A gente fala: não quero saber de igreja. Não é assim? Quem aqui falou: não quero saber de igreja, não quero saber de Jesus. Ainda bem que a gente não sabia o que dizia. Sim ou não?
Eu dizia, não, eu vou me converter só bem velhinha. Me converti com 16 anos, irmãos. Até os 16 anos, eu provei tanta amargura que eu falei, meu Deus, por que eu não aceitei Jesus antes, né? Então, a gente não sabe o que fala. O teu familiar às vezes está dizendo, não, eu não gosto de crente, não, eu não gosto de igreja, não, eu nunca vou ir na igreja contigo, né? Eu nunca vou fazer isso que tu está dizendo. Mas eles sabem o que estão dizendo, irmãos? Eles não sabem. Eles estão muitas vezes com uma cegueira espiritual. Eles estão muitas vezes, irmãos, com uma cegueira no entendimento, na mente deles. Você já ficou no escuro de noite? Já ficou no escuro de noite? Tem como ver alguma coisa, irmãos? Tem como? Não. Aquela pessoa que não está com Jesus, que é a luz, ela está em trevas. E uma pessoa em trevas, irmãos, ela não consegue ver uma saída. Ela não consegue ver o caminho, ela não consegue ter o entendimento. Então não é por mal que às vezes a pessoa fala aquilo. É por falta de entendimento, é por falta de visão, é por falta de conhecer. Então o nosso papel, irmãos, é abrir a nossa boca e falar como Jesus é bom. O nosso papel é abrir a nossa boca e falar o que Jesus fez na nossa vida. Como nós éramos sem Jesus, como nós somos agora com Jesus. Cada oração que Deus responde, testemunha. Amém? Cada coisa que Deus faz para você, irmãos, vai, testemunha. Abre a tua boca dentro de casa. Fala de coisas boas. Fala de Deus. Fala de Jesus. Porque é isso que vai o quê? Abençoar a tua casa. É isso que vai abençoar a tua família. Amém? E você vai falando, você vai falando, você vai falando. E isso vai fazendo o quê? Vai abrindo a visão dos teus familiares. Amém? Amém. Isso vai, irmãos, quebrantando o coração dos teus familiares. Então a palavra de Deus diz, abre a tua boca em favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Então abre a tua boca pregando, abre a tua boca testemunhando, abre a tua boca orando. Daqui a pouco nós vamos nos ajoelhar, daqui a pouco nós vamos orar. Eu não estou na tua casa, irmãos, eu não estou lá com você, eu não sei o que precisa, mas você sabe. Então apresenta essa causa diante de Deus. Deus, olha aqui, olha como é que está o meu familiar, parece que virou a cabeça. Deus, mas traz ali a visão dele, traz o entendimento, traz o coração dele de volta para a família, para o caminho direito. Deus, ilumina os olhos, abre o entendimento dessa pessoa. E aí você vai abrir a tua boca. Tem pessoa, irmãos, que vem quarta-feira, escuta a palavra, mas não abre a boca em relação à família. Repete a oração do pastor, fica lá de boca fechada, não sabe o que dizer. Irmãos, é só conversar, é só falar com Deus, é só apresentar a causa da tua família diante de Deus. Amém? Então não fique com a tua boca fechada. Não se cale, mas abra a tua boca diante de Deus, em favor da tua família. E é tão importante isso que no versículo 9 diz de novo, abre a tua boca e faz o quê? E julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. O diabo sabe que você tem o nome de Jesus. O diabo sabe, irmãos, que o que você declarar, o que você determinar, segundo a palavra, no nome de Jesus, vai acontecer. Ele quer que você fale? Ele quer, irmãos? Ele quer que você se cale. Ele vai tentar fazer você ficar calado. Mas qual é o mandamento de Deus? Abre a tua boca.
Abre a tua boca em oração. Abre a tua boca para falar de coisa boa. Abre a tua boca, irmãos, para declarar as promessas, a palavra de Deus dentro da tua casa. Você é um rei. Você tem autoridade. Amém? Amém? E o diabo quem é? O diabo é o pai da mentira. Sim ou não? Sim. O diabo tenta colocar assim na mente da pessoa que rei eu tenho poder, tenho autoridade. Não, o obreiro tem autoridade. O obreiro repreende, amarra demônio, né? O obreiro já está acostumado a orar, o pastor tem autoridade. Não, eu não. Quem eu sou no corpo de Cristo para ter poder e ter autoridade? Então o diabo, irmãos, ele é o pai da mentira. Ele vai dizer quem tu é para estar dizendo isso. Quem tu é para usar o nome de Jesus. Quem tu é para querer me repreender. Aí você vai dizer, eu sou amado de Deus. Amém? Você vai dizer, eu fui lavado pelo sangue de Jesus. O meu Deus, não fui eu que pedi não, o meu Deus me fez rei e o meu Deus me fez sacerdote. Deus colocou nessa boca aqui, ó, uma palavra poderosa, até para repreender demônios. Amém? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque aqui em Juízes, olha só, vamos abrir lá. Eu estava até conversando com os jovens a respeito dessa palavra. Juízes, capítulo de número 1. Aqui em Juízes nós vamos ver sobre um rei que foi mutilado. O diabo, ele tenta fazer isso com a gente, né? Ele tenta mutilar, ele tenta amputar algumas coisas em nós. Eu vou ler aqui com você e aí eu vou te explicar sobre esse rei e eu vou trazer para o sentido espiritual, para você ver de que maneira você pode aplicar isso aqui na tua vida. Amém? Então depois, se você quiser, você pode ler aqui todo o capítulo 1 em casa, mas eu só vou ler aqui alguns versículos. Versículo de número 3, Juízes, capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó. Então disse Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a herdar a terra que caiu por sorte e pelejamos contra os cananeus, e também eu contigo subirei contigo, né, a tua terra que te caiu por sorte. E Simeão partiu então com ele. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. O povo de Deus, ele entrou na terra prometida. Só que eles entraram e eles tinham que vencer os inimigos. Eles entraram e eles tinham que ali conquistar aquela terra. Eles tinham que guerrear. Então aqui, Simeão, né, e Judá, eles fizeram uma aliança. Ó, tu vem comigo, nós vencemos aqui, nós guerreamos aqui. Depois de nós juntos vencermos aqui, você me ajudou na minha luta, eu vou te ajudar também na tua luta. Eu vou ir e eu vou guerrear contigo e nós vamos vencer juntos. Deu para entender? Então esse era o esquema, né, que Judá e Simeão eles haviam feito. E aí diz assim, ó, versículo de número 4. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles, presta atenção nesse lugar, em Bezeque, 10.000 homens. E acharam ali em Bezeque, né, um rei chamado Adoni-Bezeque, que estava em Bezeque, e pelejaram contra ele, contra esse rei, e feriram os cananeus e os fariseus. Então eles se levantaram e eles guerrearam e
Bezeque. O que significa, irmã Dani? Adoni-Bezeque significa Senhor das estratégias. Esse rei, ele era estrategista. Esse rei, ele era guerreiro. Esse rei, ele usava a mente dele no combate e através de armas planejadas, posso dizer, friamente calculadas, ele ia e ele vencia os exércitos. E ele usando essas estratégias, presta atenção nisso, e ele usando essas estratégias, o que ele fazia? Aqui, versículo de número 5, vamos ler de novo. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele e feriram os cananeus e os fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu e seguiram-o e o prenderam. E o que eles fizeram? E cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Quem fez isso, irmã Dani? O povo de Deus. O povo de Deus prendeu Adoni-Bezeque, cortou os dedos polegares das duas mãos e dos dois pés. Por que, irmã Dani? Porque sem o dedo polegar não conseguia mais segurar a espada. Olha só, sem o dedo polegar não conseguia mais segurar a espada. Irmã, e por que o dedo do pé? Porque já não tinha mais o quê? Equilíbrio. Você sabia que o teu dedão do pé é responsável por todo o teu equilíbrio? Pois é. Então amputaram esse rei dessa maneira. Irmã, por que o povo de Deus fez isso? Olha aqui, versículo de número 7. Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim também Deus me pagou. E trouxeram a Jerusalém. O que aconteceu com Adoni-Bezeque? E morreu. O povo de Deus fez maldade porque ele não merecia. É isso, irmãos? Não. Ele guerreava contra um exército. Ele guerreava contra uma nação. Ele matava, ele destruía tudo. Mas o rei ele trazia como escravo. E ele cortava os dedos dos reis, os dedos das mãos e os dedos do pé. E ele estava colecionando, irmãos, reis debaixo da mesa dele. Aqueles reis amputados estavam debaixo da mesa dele, se alimentando do que, irmãos? De migalha. Sabe para mim quem é que lembra Adoni-Bezeque? O diabo. Deus te levanta, irmãos, do lixo. Deus, irmãos, te tira do mundo. O Salmo 113 diz, Deus te tira do lixo, do monturo e te coloca na mesa, se assentar contra os príncipes. O diabo fica feliz em ver você sendo coroado, você tendo autoridade no nome de Jesus. O diabo fica feliz, irmãos, de você estar junto de Deus à mesa, desfrutando de tudo aquilo que Jesus te deu. O diabo não fica feliz. O diabo, irmãos, ele tenta amputar os nossos dedões. O que o dedão é, irmã Dani? O dedão é identidade, irmãos. O nosso dedão representa a nossa identidade. Isso aqui, de você, ninguém tem igual. Isso aqui representa quem você é. E aí o diabo tenta cortar a nossa identidade. Ah, mas quem tu é para usar o nome de Jesus? Ah, mas quem tu é para orar? E você tem que ter o teu dedão bem firmado na palavra de Deus. Você tem que olhar e tem que dizer, eu sou filho de Deus. Amém? Amém. Você tem que dizer, eu sou amado. Você tem que dizer, não, eu sou lavado e purificado pelo sangue de Jesus.
O diabo, ele não age, irmãos, de uma hora para outra. Ele é estrategista. Ele vai tentar ir semeando coisas no teu coração. Ele vai tentar, irmãos, ir minando a tua fé. Ele vai tentar, irmãos, arrancar o teu dedão uma partezinha de cada vez, para que você não fique firme no caminho de Deus. Você vai deixar isso acontecer? Você vai deixar isso acontecer, irmãos? Não. Eu estava pregando para os jovens, eu não tinha planejado. Mas Deus é tão lindo, irmãos. Deus é tão lindo. Eu posso dizer, ele não dá ponto sem nó, né? Ele faz tudo acontecer. Eu falei para os jovens, o mesmo Deus que restaura orelhas é o Deus que restaura dedões. Quando Pedro, precipitado, cortou a orelha do soldado, cortou a orelha de Malco, o que Jesus fez? Ele foi lá e fez uma plástica. Amém? Ele foi lá e colou a orelha de volta. Irmã, eu não sei quem eu sou em Cristo. Irmã Dani, eu não sei quem eu sou em Deus. Primeira coisa, irmãos, coloca os teus olhos na palavra. Coloca os teus olhos na palavra. A palavra de Deus vai te mostrar quem tu é. A palavra de Deus vai te mostrar o teu lugar. A palavra de Deus, irmãos, vai mostrar qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Deus fala pensamentos de paz e não de mal. Amém? É a irmã Dani que está dizendo? Não. É Deus que está falando para você. É Deus que está falando para mim. Deus não tem plano ruim na nossa vida. Deus só tem planos bons, planos de paz. Então nós precisamos ter a nossa identidade como rei e sacerdote, como servo de Deus, como filho de Deus. Posso dizer, guarda o teu dedão. Amém? Amém. Não deixe o diabo tocar no teu dedão. Cada vez que você olhar para o teu dedão, lembra, eu sou filho de Deus. Eu tenho o DNA de Deus em mim. Amém? Amém. Diga, eu sou um rei e eu sou um sacerdote nas mãos do meu Deus. Amém? Amém. Irmãos, mas para não cair no esquecimento, não é só você ler essa mensagem hoje. Não é só você ouvir essa palavra e sair pensando, meu Deus, Adoni-Bezek, cortava os dedões, né? Não é só isso. Se você não trabalhar na tua mente, cai no esquecimento. Cai ou não cai? Por isso que é importante, isso que eu vou te mostrar agora, para não cair no esquecimento. Deuteronômio capítulo 17. Deuteronômio capítulo 17. Deuteronômio capítulo 17. Depois você pode ler em casa, né? Pode ler em casa todo Juízes capítulo 1. Pode ler o Salmo 113. Eu preguei isso para os jovens, né? Mas se eu for pregar aqui, a pregação fica muito longa. Eu preguei lá em 1 Samuel, 2 Samuel 9. 2 Samuel 9. E eu tô olhando, né, para ver se eles me dão um spoiler. Eu tava pregando também em 2 Samuel 9 sobre um homem, né, chamado Mefibosete, que ele era parente de Saul, né? Ou seja, de uma linhagem real. Só que Mefibosete, a ama dele, foi fugir com ele pequeno e ela caiu por cima dele e ele ficou paralítico das pernas. E Davi, um belo dia, estava lá, o Espírito Santo começou a inquietar ele e ele falou, peraí, será que tem alguém da família de Saul que eu posso honrar? Porque eu fiz uma promessa para Jonatas, né? Meu amigo, filho de Saul, eu fiz uma promessa para ele. Aí ele começa a perguntar, e aí, tem alguém da família de Saul que eu posso honrar? E aí falaram, tem o Mefibosete, um aleijado, coxo dos pés.
E ele falou, traz ele aqui. Trouxeram ele, falou, tudo que era teu eu vou restituir. Olha só que lindo, não é assim que Deus faz? O diabo rouba, mas o nosso Rei dos Reis, o nosso Senhor, ele traz de volta. Ele restitui. E ele falou, e vocês vão trabalhar para ele não ter falta de nada. E todos os dias, enquanto ele viver, ele vai comer na minha mesa. O diabo te coloca embaixo da mesa comendo migalha. Deus faz o que, irmãos? Deus te tira da vergonha. Deus te coloca sentado na mesa, juntamente com ele. Amém? Guarda isso no teu coração, depois lá em casa. Irmã, mas o que eu tenho que fazer para preservar a minha identidade? Se você vai ler aqui em Deuteronômio 17, fala assim, ó, os deveres de um rei. Olha só, os deveres de um rei. Irmã Dani, o que o rei precisa fazer? Versículo de número 18, versículo 18. Deuteronômio 17, 18. Diz assim, ó, será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, o que fará? Então escreverá para si um translado desta lei num livro do que está diante dos sacerdotes e dos levitas. Versículo 19. E o terá consigo. E fará o que, irmã Dani? E nele lerá de vez em quando sobrar um tempinho e você não estiver na correria. É isso? Não. Deus falou assim, ó, ei, o rei e o sacerdote têm a lei, mas o rei também precisa ter a lei. Ou seja, junto com o trono tem que estar a palavra de Deus. Quer governar na tua vida? Quer ter autoridade na tua vida? Quer ser esse rei que Deus te chamou para ser? Quer, irmã Dani? Tem a palavra de Deus contigo. Anota a palavra. Leia a palavra. Medita a palavra. Coloca a palavra, irmãos, diante dos teus olhos, diante dos teus ouvidos, para não cair no esquecimento. O diabo vai tentar dizer, mas quem tu é? E aí você vai dizer, ô diabo, coitado de ti, fiz meu devocional hoje. Hoje eu li aqui, ó, sou filho de Deus. Amém? Ó, diabo, tu é mentiroso. Hoje eu li sobre o amor de Deus. Irmãos, o diabo não vai ter lugar na nossa vida para nos passar conversa na mentira, porque nós estamos cheios da verdade. Diga, ô glória. Quando você tem a verdade, irmãos, não tem lugar para mentira. Amém? Então leia, medita, coloca diante dos teus olhos, né? E diz, e terá contigo, e nele lerá todos os dias da tua vida. Para quê? Para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, só para ouvir? Não, para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte, não se desvie, não se distancie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolonguem os teus dias no teu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Amém? Então nós precisamos, irmãos,
colocar diante de nós, nos nossos olhos, a palavra de Deus. Precisamos colocar diante dos nossos ouvidos a palavra de Deus. E isso vai afugentar toda mentira, né? Toda a carência, todo problema de identidade vai ser desfeito, porque nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos orar agora? Vamos abençoar a nossa casa? Vamos abençoar a nossa família? Vamos abrir a nossa boca, irmãos, em favor da nossa família? Então pode fechar a sua Bíblia.